Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de Bolívar 3, Palmeiras 1. Olha, esse jogo, na minha opinião, se tivesse o Palmeiras com um a mais, o Palmeiras não venceria. Se o Palmeiras tivesse com 2 a mais, o Palmeiras não venceria. Foi um jogo atípico, assim como contra o Água Santa. E não só pelo resultado em si, porque perder na Bolívia, na altitude, com um time extremamente reserva e metade de juniores, é normal, rapaziada. Não é normal o Palmeiras perder. Mas da forma que foi, ok. Mas a gente tem algumas respostas na mesa. Primeiro, que o Palmeiras não tem um elenco para disputar o que vai disputar agora nesse ano de 2023. Principalmente Libertadores. Elenco para porte de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil vai ser muito difícil. Ou vai ter que escolher um, ou vai ver navios. Até porque muita gente fala, isso daí foi uma resposta para a diretoria. E eu concordo 100%, mas que não pode mais servir de desculpa. Não pode ter passação de pano pro Abel Ferreira toda vez que ele não conseguir colocar os melhores em campo e culpar a diretoria por não ter, de fato, colocado jogadores para ele na temporada. E ele pediu. Então o erro da diretoria é muito grande. A gente já vem batendo aqui há muito tempo. Mas a gente também não pode inibir o erro de Abel Ferreira. E eu cito para você, qual a justificativa dele colocar Jailson em campo hoje e não Richard Rios, que não joga o Paulista? Assim como ele fez com o Arthur, que colocou hoje em campo porque não joga no Paulista. Ou vocês acham que o Arthur estava mais preparado que o Richard? Ambos estavam jogando no Paulistão. E o Richard, em poucos minutos em campo, na minha opinião, foi muito melhor que o Jailson. Inclusive, cavou uma expulsão. Quando a gente fala cavou, é merecido, tá? É que foi em cima dele. E o Jailson, pelo pouco que desempenhou no primeiro tempo, foi um dos piores em campo. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo. Tava indo bem, merecia até, talvez, estar vencendo e não empatando até que Jailson foi expulso. Tudo bem, o árbitro não deveria ter dado o primeiro amarelo para ele, mas o segundo, óbvio, mereceu o segundo amarelo. Posteriormente aí, a expulsão. Não era para ser expulso por conta do primeiro amarelo, mas isso não justifica a péssima partida e a péssima temporada que Jailson está fazendo. Nós estamos no mês 4, com Libertadores iniciando, semana que vem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e ainda vamos ter que aguentar o Jailson entrar no ritmo da temporada porque ele vinha de uma lesão. Chega, né, rapaziada? Então, assim, culpar a diretoria por não ter um elenco pronto para disputar grandes campeonatos, principalmente daqui em diante, né, que nós teremos Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, é válido e a gente já falou isso por muitas vezes aqui. Agora, usar isso apenas de desculpa para não criticar Abel Ferreira, que é monstruoso, o maior, mas que também erra e não é perfeito, isso não pode acontecer. O Abel, ele teria que vir a coletiva de imprensa hoje e explicar novamente por que não utiliza o Giovani. Fabinho, mas a gente não assiste o treino. Gente, vamos lá. Treino é treino, jogo é jogo. Uma coisa é o jogador não ir bem nos jogos e não ir bem nos treinos. Uma coisa é o jogador ir bem nos treinos e não ir bem nos jogos. E uma coisa é ele ir bem nos jogos e não ir bem nos treinos. De quem que eu tô falando? De fato, o treinamento não é aberto para jornalistas, para torcedores, para ninguém. Mas o Giovani, todas as vezes que entrou, jogou muito bem. E o Jailson e o Navarro, todas as vezes que entraram, jogaram muito mal. Então você prefere o Navarro e o Jailson vai saber lá se treina bem e o Giovani que treina mal? Ou o Giovani que joga bem e o Jailson e o Navarro que joga mal? Então não tem justificativa. O Richard Rios tinha que ter começado no lugar do Jailson ao lado do Fabinho. E não o Jailson. O Kevin e o Giovani era jogo para essa molecada correr. E aí ele finaliza o jogo com 2 centroavantes. Ao meu ver, hoje eu não vou fazer uma análise muito detalhada de jogador a jogador, porque para mim o Richard Rios entrou bem, apesar de não ser um marcador. Ele vai sofrer ali na volância, apesar de não ser um 5, mas é um 8 mais para 10 do que para 8. E ele entrou bem. Pedro Lima errou alguns passes ali, mas você vê que é um menino que tem talento. Agora do resto, só Marcelo Lomba e Lopes merecem
uma nota positiva, porque fizeram uma boa partida. O resto, na minha opinião, foram muito mal. Todos que entraram jogando, todos que entraram depois no segundo tempo, com exceção a esses dois que eu citei, e principalmente hoje, Abel Ferreira, que não foi nada bem. Hoje eu colocaria na conta dele. Não por ter levado os jogadores reservas para esse jogo, porque senão seria muito fácil a gente vir aqui, né, engenheiro de obra pronta e criticar. Para mim ele fez uma boa escolha. O problema foi ter perdido lá pro Água Santa no domingo, né? Era pra gente ter feito um resultado bom para ter um pouco mais de tranquilidade hoje com a rapaziada. Mas o Abel Ferreira errou demais na escalação, nas substituições, e assim, eu não tô mais suportando alguns encaixes de jogadores em posições que não são deles. Isso tem afetado um pouquinho o time, seja com o Dudu no titular jogando pela direita onde não é a dele, seja por Mike jogando na ponta e tendo se machucado hoje, o juiz péssimo, né? O juiz nem falta deu, era para chamar no VAR e expulsar a entrada criminosa e provavelmente perderemos o Mike por alguns períodos aí, né? Vanderlan, Naves, Fabinho, Ian. Essa rapaziada tem um baita futuro pela frente e a gente tem sim que dar oportunidades. Mas, gente, nós estamos falando de Libertadores da América, de um jogo na altitude. É muita responsabilidade para cima dessa molecada num jogo tão importante. Cerro Porteño ganhou de 2-1 do Barcelona, Palmeiras perdeu para o Bolívar. Vai forçar o Palmeiras a vencer do Cerro Porteño na próxima partida, porque não tem outro resultado que não seja a vitória. A gente tem que acordar na Libertadores da América e não dá mais para ficar vacilando com alterações sem sentidos e posicionamentos que não são do jogador. Enfim, Bolívar 3, Palmeiras 1, fechar a casinha agora até domingo, refletir, pôr essa rapaziada, principalmente os titulares, para moerem, para suar sangue contra o Água Santa, porque se vencer o Paulista, se der essa reviravolta como foi no ano passado, traz um fôlego novo, a gente tem um pouquinho mais de paciência, tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar e aí sim seguir com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque é essa a nossa sequência e a gente não pode vacilar. Abel, por que você não coloca o Giovani para jogar de jeito nenhum? Por que você insiste tanto com Jailson e Navarro? Infelizmente, essa é uma pergunta que todos os torcedores querem saber de você. Se puder, nos responda. Hoje, você não foi bem. E o Palmeiras não tem elenco para disputar todos os títulos esse ano. Infelizmente, saíram muitas peças positivas e só chegaram 2 reforços agora. Deixe seu like aí para fortalecer o canal, comente aí o que você achou da partida, quais as suas expectativas, preocupações e avante palestra.